direitinho? Espera aí que eu estou só tirar isso aqui. Tá tudo bem aí? Tá, Sônia, tá ótimo. É porque eu não estou te vendo aí. Em primeiro lugar, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade, a oportunidade, pedir vocês desculpa, né? Infelizmente, a gente teve um obstáculo na semana passada e a gente não pôde reunir, mas eu vi as carinhas tristes lá, né, Sandrinha? As carinhas de tristeza lá, mas, de qualquer forma, estamos juntos novamente, tá? Dentro do capítulo que nós estamos estudando, hoje nós vamos finalizar, acredito que vai dar para finalizar tranquilamente, porque nós falamos de quem é responsável de verdade pelo adolescente, né? As características desse adolescente, a personalidade desse adolescente, o despertar da sua consciência, quais são os arquivos que estão à disposição desse adolescente. Falamos da idade física desse adolescente, mas também falamos da idade espiritual, que é importante. Trabalhamos a rejeição espiritual dele e a maturização ou a maturação dos hormônios. Tudo isso nós já conseguimos trabalhar nessas 2 semanas. Depois falamos nos conflitos que surgem desse adolescente movidos pela sua sexualidade, né? A energia sexual, ela tem uma forte tendência a influenciar diretamente o psiquismo desse adolescente, abrindo não somente os canais físicos que sugerem necessidades e fantasias, como também abrindo a sua área mediúnica. Então, é muito comum você pegar um adolescente muito entregue às mentes espirituais, que aproveitam desta energia que está em abrangência e acaba por transtornar esse adolescente na área física e colocá-lo em contato na área mediúnica. Então, todo adolescente é um grande médium em potencial, tá? A Sheila vai trazer para a gente que é importante nesta fase, de tudo que se pode oferecer ao jovem, o mais importante é o evangelho. É o evangelho. Não se iludam, sem fantasias. A gente pode criar vários recursos para tentar equilibrar as forças físicas e espirituais desse adolescente, mas a única coisa que contém esse jovem é o Evangelho de Jesus, porque Jesus é o único padrão que existe para poder frear os nossos impulsos entusiastas e negativos, tá? Então, que é o que tem na adolescência. E hoje nós vamos falar mesmo, trabalhar a questão, nós já estamos lá Você pode ir lá na Juventude Espírita Cristã, tá? Os recursos que ela possui. Pode ir lá, seria o 1, 2, 3, 4, 5, o 6º gráfico. Pode ir para lá, pode passar ele. Você consegue passar ele para nós, Ana? Esse aí, né, Sônia? A Juventude Espírita Cristã. Mas só que não está aparecendo. Para mim, não está aparecendo ele, não. Só se fechar a câmera. Claudinha, você que chegou aí. Você está conseguindo visualizá-lo? Alguém consegue visualizar, gente, o compartilhamento? Enquanto tiver que entrar, outras vezes, está no mesmo slide. Eu vou lendo. Usando o site do... Eu vou lendo e vocês vão... Até você conseguir. Fica tranquila, viu, Ana? Se não der, eu vou ler. Eu vou tentar, vou tirar e colocar de novo, tá bom? Perfeito, pode. Enquanto isso, eu vou trabalhando a ideia. A Juventude Espírita Cristã possui vários recursos que poderão ser aplicados como bálsamo aliviante. O culto do Evangelho no lar. As leituras das obras espíritas, principalmente as da base doutrinária. Os passes, beleza. Os passes, a água fluidificada, a reunião de desobsessão em favor do jovem, sem que ele participe, viu, gente? Os grupos de estudos, as palestras públicas, o exercício
da caridade nas obras da beneficência. Então, como é que eu vou conter esse jovem? Né? Eu estou lá com o meu jovem que agora está envolvido com as energias sexuais, e aí eu preciso oferecer um freio para esse jovem, uma contenção. Punição não é o caminho adequado. Castigo não é o caminho adequado. Né? Agressividade não é o caminho adequado. Porque, como nós já estudamos anteriormente, este processo ele é natural. Tá? Quem foi adolescente aí sabe, né? Ele acontece com todo jovem. Assim como a inocência é uma característica da infância, a puberdade é uma característica da juventude. E ela acontece exatamente nesses padrões que nós falamos aqui. Tá? Mesmo aquele jovem que tem toda uma disciplina freática, né, de dentro do lar, os pais são severos, mesmo aqueles adolescentes que às vezes têm uma religião em que os pais impõem uma conduta, e você vê aquele jovem que ele está naquele papel muito, muito cheio de freios, né? Você pensa que ele não está desenvolvendo tudo isso, mas ele está. Pode ter certeza que ele está. Tudo dentro das básicas que foram citadas, tá? Não sei se vocês estão lembrados, eu vou repetir aqui no meu gráfico, eu vou só ler para vocês as características desse jovem, para não fazer confusão, né? Nesta transição, ele fala, aparecem diversos conflitos que se manifestam através do excesso de irritação, da rejeição, da baixa estima. Novos desejos surgem provocando inquietações. A epífise passa a trabalhar na área da sexualidade, oferecendo energia sexual para este jovem. Não é energia de órgão sexual, não, é energia sexual. E aí, este jovem, nesse parâmetro, ele vai ter manifestações normais e naturais do seu desenvolvimento, tá? É assustador, pode ter certeza, é assustador para muitos pais, principalmente para aquele pai que tem uma disciplina, que rege uma conduta, e para aquele pai que vem conduzindo o filho da evangelização, às vezes desde o ventre, e aí quando ele chega na puberdade, ele estoura esse conteúdo, né, esses recursos, e assusta muito seus pais, tá? Mas não tem que desesperar, não. É normal. Como é que eu vou fazer a contenção? O primeiro grande projeto é o Evangelho de Jesus, nós já falamos, tá? Ele se faz através do culto do Evangelho no lar. Porque o que os pais precisam? Claudinha, me ajuda aí, por favor. Ô, Sandrinha, você também. O que os pais precisam? Ouvir o jovem. Os pais precisam ouvir o jovem. E eu não vou conseguir ouvir o meu jovem se for através dos conselhos. Eu não vou conseguir. Eu vou conseguir que ele se abra primeiro, ele precisa se abrir para que, enquanto ele se manifesta, através das suas tendências, das suas aptidões, eu possa entender a sua necessidade e entrar com um processo orientador. Sandra, você me entendeu? Cláudia, pegou? Ô, Sônia, tá me ouvindo? Oi, amor. Estou te ouvindo perfeitamente. É um trabalho de psicólogo, né? É um trabalho de psicólogo, perfeito. Perfeito. Os pais têm que ter aquela julgada, aquele jogo de cintura do psicólogo. Conversar e ir puxando aos poucos daquele jovem o que ele pensa, sem que ele perceba que está sendo conduzido aquela direção, né, do diálogo que o pai quer saber. Mas, Claudinha, para um pouquinho para mim aí. Ele pode até perceber, É bom que ele perceba que está havendo interesse nas atividades dele, que está havendo interesse na intimidade dele. É bom que ele perceba isso. Pegou? Mas e o jovem que é rebelde e não quer?
Mesmo o jovem rebelde, o mesmo jovem rebelde, tá? Você começou colocando aí muito legal, trabalho de psicólogo, porque quando você encontra esse jovem em desequilíbrio total e ele busca o psicólogo, ele não se abre com o psicólogo? Sim. Então, de uma forma natural. Então, acho que uma forma natural. Então, os pais podem... Pode ir, querida. A conversa tem que ser uma coisa assim, bem descontraída, como se fosse sem correção. Uhum. O culto do evangelho no lar auxilia nesse conteúdo, porque você está falando, por exemplo, de inimigos. Então, você aí explica as ações dos inimigos. Você está explicando. Aquele jovem é movido pela espiritualidade. Soninha, pega para mim, fazendo favor, o livro Os Mensageiros. Ele é movido pela espiritualidade a jogar para fora aquela dúvida dele, porque não é um trabalho só de pai e mãe, é um trabalho de pai, de mãe, de mentor, de anjo de guarda, de protetor, de amigos espirituais, de familiares desencarnados. Todos se ajuntam para fazer uma condução naquela área. Pegou? É um trabalho mesmo, que a participação da família vai ajudar nesse entendimento. Então, por exemplo, eu não preciso ficar contida acreditando que se eu deixar ele perceber, ele vai esconder. Não, eu tenho que fazer de uma forma que este jovem entenda que eu tenho interesse pela vida dele. É muito bom você perceber que as pessoas têm interesse na sua vida, participam com você dos seus momentos. As pessoas se sentem bem, não se sentem constrangidas com isso. O isolamento é o pior sentimento que existe. E o jovem tende a ir para o isolamento nesse período. Eu vou ler para vocês uma coisa aqui, para vocês entenderem o que eu estou trabalhando. No livro Os Mensageiros, no capítulo 36, chamado Mãe e Filhos, a dona Isabel, ela inicia o culto do evangelho no lar. E ela tem um adolescente dentro de casa que rejeita a forma de vida dela, rejeita a forma com que ela conduz o lar. Ele é um espírito das trevas, e como espírito das trevas, ele cria uma série de limitações. Essa mãe começa o culto pedindo a uma das filhas que faça a prece. Aí ela faz a prece, a menina faz a prece. Aí a mãe pega uma notícia de jornal e um capítulo do Evangelho. Ela lê o capítulo, ela lê a página do jornal. Você imagina que psicóloga fantástica que vai fazer o culto do Evangelho no lar com uma passagem de crime. Olha a autoridade moral desse espírito, tá? Ela faz o culto no lar, lendo a passagem. Uma das meninas se interessa pelo comentário e começa a trabalhar com ela, aquela ideia. E começa a falar sobre... Aí a dona Isabel fala sobre a necessidade das provas que o espírito passa, que a família passa junto, e ela ela cita no lar assim, olha a psicologia dessa mulher, gente, ela fala assim, eu acredito que a prova mais difícil é a prova da riqueza. Ela cita isso lá. Ela move no filho a necessidade de dialogar. Ele estava calado, a menina fez a prece, ela fez a leitura do jornal, começou o comentário, e ela viu que o filho não estava participando. Aliás, estava preso numa ideia. Aí ela lança essa coisa da riqueza e da pobreza, que era o que estava dentro dele. No capítulo que ela escolheu do Evangelho, trazia essa informação e ela começa a trabalhar. De repente, o filho, porque ela fala assim, ela fala com a menina assim, muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas altas, tá?
porque eles comiam só uma única vez. Não tinha almoço e janta, só o almoço, tá? Porque ela não tinha condições financeiras para manter a janta. E aí a menina fala que comenta, e no comentário, ela cita que, graças a Deus, que a mesa pobre dela dá estabilidade para eles. O menino, tá? Olha a espiritualidade, fala assim: observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos, estava na mesa afastado. Entre Dona Isabel e as 4 filhas, havia permuta constante, tá? Quando ela termina o assunto, o menino faz exatamente essa pergunta para ela: mamãe, o que a senhora entende por pobreza? Olha aí, Cláudia. Olha o tamanho da rebeldia. Dona Isabel, dentro do culto do evangelho no lar, explica o seguinte. Olha para você ver, sem recriminação, ensinamento. Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos do caminho terreno. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Se você fala isso com uma pessoa fora do culto no lar, gera guerra, gera briga. Gera briga, principalmente com o filho. Sai falando palavrão, bate porta, né? No culto, ele não tinha moral para debatê-la, para agir com agressividade. Ela termina a colocação, ele fala assim: infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Tá? Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui, meu filho, num jardim de infância. Estamos no jardim do lar, compelindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem as bênçãos do fruto. Só culto no lar, gente, para jogar um amadurecimento desse na cabeça de um adolescente. Por onde andarmos no mundo, receberemos muito alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter um depósito de móveis aqui. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação. Olha o valor do culto cristão no lar. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória do seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Olha aí, Cláudia. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo sagrado para sua mãe. Viu, Cláudia? Quer ver o comportamento do espírito difícil, Cláudia? Quer ver o comportamento do espírito difícil? Ele fala assim: e se eu insistir?
Perguntou mal-humorado, pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme. Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-lo aos caminhos retos. Pegou? Uhum. Ele quis retrucar o plano espiritual e impediu. Então, quando você vai ajudar um adolescente, o único lugar mais seguro para que as trevas não tome o lugar daquele adolescente e interfira no processo educacional é o culto do evangelho lá. Na hora que ele quis retrucar, o mundo espiritual calou ele, dando ele tempo para raciocinar sobre a raiva que ele estava, porque ele queria comer, beber, gozar, de acordo com a sua juventude. Então, nosso maior crime é tirar do adolescente o culto do evangelho no lar. Ah, mas se ele não quiser participar, ele não tem que querer, ele não tem que querer. Faz parte da organização do lar. O culto do evangelho não é algo a mais, é algo que está no lar, faz parte do lar. Ele sentou emburrado? Não tem importância, e daí? Deixa eu ficar com raiva. Ele vai ouvindo e enquanto as informações vão adentrando, ele vai raciocinando em cima daquele conteúdo. Com certeza, ele hoje é um homem mudado. Pode até estar construindo casa para alugar, mas agora ele sabe quanto custa criar uma casa para alugar. Os sacrifícios que são. Entendeu? Então, pode falar. Entendi, eu falei, entendi. Chique demais, tá? Não, você não vai pegar, por exemplo, aí um menino de 21 anos, de 22 anos, sentar ele na marra no culto no lar. Você vai esperar que ele manifeste uma dificuldade, não é isso? E nesta dificuldade, ele seja convidado ao culto do evangelho e esse culto seja muito bem feito para que ele garanta a sua participação naquele momento. Isso para um jovem mais adulto. Mas para o adolescente, não tem que querer. Não tem que querer mesmo, não tem. Fala assim, a pessoa fala, mas aí não, coitadinho, não, nada de coitadinho. Pode pegar seu adolescente e oferecer para ele o único recurso que ele tem para sair do conflito e entrar na juventude, sair da pré-mocidade e da adolescência e entrar na juventude com uma linha de pensamento maior. Eu vou contar uma experiência para vocês, eu vou aproveitar que a minha neta não está em casa e vou contar uma experiência para vocês. A minha neta começou, ela estava lendo muito mal, mas, gente, você não conseguia entender nada que ela lia, tá? É uma menina super inteligente, ela é autodidata. E ela estava lendo muito mal, estava aprontando algumas coisinhas na escola. Eu conversei com a mãe dela, falei com a mãe dela assim, manda ela ler o Evangelho, dá ela um livro da doutrina, pede para ler, estabelece um horário para ela ler, todos os dias. No princípio, havia uma certa contrariedade e até um descaso. Pegava o livro com uma vontade, lia com insatisfação, não lia, fingia que lia, e a mãe ali cobrando. Você já leu? Já fez sua leitura? Lembrando que aquilo que você leu, nós vamos discutir no culto do lar no próximo domingo. Meu culto é todo domingo e ela participa do meu culto. Nós vamos discutir na casa da vovó no domingo. Ela tem um culto na casa dela também, mas não lê as obras de André Luiz. No meu culto eu leio as obras de André Luiz. Ela fez isso umas 4 vezes, umas 5 vezes. Depois ela foi se interessando, começou a achar engraçado. O André Luiz, o Henrique de Luna dá um sabão no André Luiz. E um dia nós comentando no culto, ela vira e fala assim, pois é, faz igual o André Luiz, né? André Luiz foi fazer gracinha lá, o instrutor chamou a atenção dele. Aí nós percebemos que ela estava entendendo a leitura. Ah, que legal.
Pedimos ela para fazer a leitura do culto, lendo espetacularmente. Aquilo que estava obstruindo a capacidade literária dela foi desbloqueado. Porque o jovem precisa emburrecer para errar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Ele emburrece. Quando é que ele emburrece? Ele começa a desobedecer, ele perde interesse pela escola, ele perde interesse pela religião, ele perde interesse pela família, ele perde interesse pela disciplina. Aí ele emburrece. Nesse momento que ele emburrece, ele encontra mentes que o assediam. E estas mentes fazem com que o prazer externo passe a ser maior do que o prazer interior. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Vão manifestando aí, por favor. Sandrinha, vai ajudando aí, tá? Então, de repente, ela começou a ler, em menos de 4 semanas, ela começou a ler com a maior categoria. Lendo mesmo, com pontuação, entendendo o capítulo. Ela tinha um negócio de ler e falar assim, peraí, peraí. Não, o que é isso? Vou ler tudo de novo. Aí ficava gastando tempo e não lia. Agora não, lê escorretamente. Tá? O culto do evangelho no lar é a solução. As mães me procuram na minha casa espírita, reclamando que o adolescente não está participando. A primeira coisa que eu pergunto, você tem culto do evangelho no lar? Ah, não tem culto, não. Ah, que pena. O que ia te ajudar era o culto no lar. Tá? E aí ele acrescenta que depois do culto, as leituras das obras espíritas. Gente, nada de Violeta na janela, nada de Zíbia Gasparetto. Estou sendo sincera com vocês, tá? Livro da doutrina. Enfia no seu adolescente livro dos espíritos. Perguntas e respostas. Deixa ele estudar livro dos espíritos. Não tem gravura, mas o conteúdo que está ali é extraordinário. Extraordinário. Forma o homem de bem. 1019 perguntas que faz o homem se tornar um homem de bem. Então, oferece o livro dos espíritos. Acabou o livro dos espíritos? Você leu, meu filho? Leu tudo? Li. Você gostou? Não, muito confuso. Então, lê de novo. De novo? Lê outra vez. Vamos ler de novo. Lê tudo de novo. Quer falar, Sandrinha? Vão ler tudo de novo. Aí, leu de novo? Lê mais uma vez. Mais uma vez. Na terceira vez, ele vai ler, enxergando detalhes. Detalhes. Tá? Ele vai, quando você falar com ele, ele vai falar assim, não, mas que tem um negócio que está mandando a gente ir lá na página, na pergunta 191. Ele está lá na 300, está mandando ele na 191. Aí ele vai lá na 191. Ele já está aí estudando o livro. Quando ele terminar, ofereça livro dos médios. Meu pai me formou assim. Meu pai me ajudou assim. Meu pai falou, Sônia, te dá um livro, você vai adorar ler o livro. Eu ainda não era espírita, tá? Eu conhecia a doutrina porque eu fui educada num abrigo espírita, mas eu não conhecia a doutrina com a essência dela. Eu ouvia falar de espiritismo. Aí meu pai falou comigo, Sônia, vem cá. Estava com 11 anos. Te dá um livro, você vai adorar esse livro. Eu li o livro, pensei, meu pai está doido, não tem nada para gostar aqui, não entendi nada. Falei, acabei de falar com ele, ele falou comigo assim, e aí, você leu o livro? Falei, li, pai. O que você achou? Falei, não entendi, não. Ele falou, lê de novo, começa a ler, mas não abre ao acaso, não. Começa do início. A introdução do livro dos Espíritos é terrível. Aquele monte de letra. Eu falei, meu Deus, de novo. Vou pular a introdução. 11 anos. 11 anos. Vou pular a introdução. Fiz uma pergunta para o meu pai, e ele falou comigo assim, você não leu a introdução, não, hein? Essa questão está na introdução. A introdução é uma visão do livro. Você pulou a introdução, você não vai ter uma visão do livro, o livro vai ficar chato. Voltei na introdução. Comecei a ler a introdução do livro de novo. Acabei de ler, meu pai falou assim, vamos fazer um estudo do livro dos Espíritos? Vamos fazer? E começou a fazer um estudo do livro dos Espíritos conosco, domingo, 5 horas da manhã. Meu pai não tem mãe, não. 5 horas da manhã. Começamos a estudar. 5 anos estudando. Nesse período, ele me ofereceu o livro dos médiuns, que aí já não ficou mais difícil, porque eu já estava estudando o livro dos Espíritos.
Descobri que eu era médium ostensiva, participei de estudos sobre mediunidade, fiz o curso de mediunidade estudando o Livro dos Espíritos. Então, meu Deus, qual que é o problema de você oferecer leituras das obras espíritas? Porque quando você dá o Livro dos Espíritos para o seu filho ler, ele pode ler Não Pise na Bola. Ele vai entender. Ele pode ler Violetas na Janela, ele vai entender. Ele tem conteúdos básicos para entender coisas do plano espiritual. Inclusive fazer perguntas no culto do lar. Eu perguntava ao meu pai, a gente toma banho no plano espiritual? A gente toma banho? Aí meu pai falava comigo, vou te dar uma questão, lê a pergunta X do Livro dos Espíritos, você vai ver lá estava falando sobre essa questão do banho, da higiene espiritual, do equilíbrio moral, o que limpa um espírito, que deixa um espírito limpo. Tá? Depois que eu fui lá no Livro dos Espíritos e vi a pergunta, ele me deu o Nosso Lar para ler. E aí, união divina tem água, que você entra e não molha. Tem água lá, você pisa na água, você não molha, não. A sutileza da substância é tão grande que você entra na água e não molha, como se fosse uma energia, como se fosse um fluido. Eu estou respirando e não sinto o fluido que estou respirando. A água da união divina é a mesma coisa. Quando ela começa a ficar com alguma propriedade, ela desembarca no mar. Ela vem lá do plano espiritual, vai descendo, 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 o psiquismo da Terra, e cai no mar. E transforma-se em líquido aquoso. É a técnica. Mas eu vi isso no Livro Nosso Lar depois de ter lido o Livro dos Espíritos. Perceberam a grandeza da gente oferecer conteúdos reais? Então, não minta para o seu filho, ofereça as leituras das obras espíritas. Ô, mãe, estou vendo só falar negócio de... Existe capeta? Né? Eu vou te pedir para você ler Céu e Inferno. Tem um livro, Céu e Inferno, que fala sobre a vibração e a condição dos espíritos endemoninhados. Vai lá, vamos ler esse item para você ver que bacana. Porque aí não sou eu quem vou dizer, é você que vai aprender. Então, a gente precisa entrar nesses conteúdos. Nós não somos espíritas, vamos ensinar espiritismo de verdade. Tá? E aí ele vai falar que, principalmente, as de base doutrinária. Um jovem me procurou uma vez, outro dia, e falou comigo, senhor, dona Sônia, estou com muita vontade de suicidar. Muita vontade de suicidar. Me mandaram ler Memórias de um Suicida. Diz que é muito bom e que acaba com essa vontade da gente suicidar. O que a senhora acha? Eu falei que de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem mandou não sabe o que está falando para você. Você vai ler o Livro dos Espíritos. Porque você vai saber que é Deus, que você é um espírito criado por Deus, que você está numa matéria, que essa matéria vai se desfazer tão logo você não necessite mais dela. Quando chegar no suicídio, lá no final... Lá no final do livro fala sobre o suicídio. Aí você já entendeu, você já perdeu a vontade de suicidar e vai orientar jovens para não fazer essa bobagem. Está lendo o Livro dos Espíritos. Adorando. Sem ter lido Memórias de um Suicida. Sem ter lido. Vocês estão entendendo? Claudinha, deu? Cláudia, eu preciso muito da sua opinião. Tá? Tá perfeito. Sandrinha, me ajuda aí. Aí ele fala, Sandrinha são as pessoas que eu estou vendo aqui, tá, gente? Os passes, eu preciso levar o meu jovem para tomar passe de dispersão. Não põe mais energia nele, não. Ele já está energizado por demais. Passe de dispersão. Todo passista consciente sabe que você não encharca adolescente de energia, porque ele não consegue resistir a uma quantidade máxima de energia. Então, o passista, sabendo disso, quando você levar o seu jovem para tomar passe, depois da juventude, depois da mocidade, tem que ter o passe. Tem que ter. Se a mocidade não aplica passe, se a mocidade não toma passe, a energia, ela modifica demais. Tá? Então, ele fica naquela... Ora ele está numa energia boa, ora ele está numa energia negativa, ora ele está assediado, ora ele está desejando sexo, ora ele está
no normal dele. Então, esses fluidos que estão em torno desse jovem, eles são de modificações intensas. O passe vai equilibrando e organizando molécula por molécula, célula por célula nesse jovem, até que ele consiga equilibrar. Muita água fluida. No culto, no lar, põe água para fluidificar. Tá? A hora que ele falar assim, ó, tá no meio do culto e deu vontade de tomar água, pode deixar ele tomar água, não tem importância não. Tá? Pode deixar. Deu vontade, pode levantar. Aqui a minha menina levanta, ela vai beber água. Hoje ela, para não dormir no culto, para não cochilar quando ela está muito cansada, ela levanta, vai lá no banheiro, lava o rosto. Às vezes ela levanta e eu falo com ela, você vai, minha filha, vou lavar meu rosto. Me deu sono. Quer dizer, a água fria faz a dispersão da matéria densa. Ela dissolve a matéria densa. Por isso que espírito não gosta de água fria, espírito gosta de água quentinha. O obsessor adora uma energia saindo fumaça, uma água saindo fumaça. Tá? Mesmo no frio, viu? Mesmo no frio, principalmente no frio. Levar o nome desse jovem para a reunião de desobsessão. Coloca ele na reunião de desobsessão. Muito importante. Não, mas ele não está dando trabalho, não. Pode colocar assim mesmo. Pode colocar. Para que evite que ele entre em desequilíbrio. Tá? Grupos de estudos. Pode colocar. Vai fazer um curso de evangelização. Põe seu jovem no curso. Não, mas ele não é evangelizador, não. Põe o menino no curso, gente. Leva ele para o curso de evangelização. Chega lá, ele aprende a tocar um violão, ele aprende a fazer poesia, ele aprende, de alguma forma, a participar. Deixa ele participar. Tá? Palestras públicas. Ah, mas é muito para ele. Eu levei minha neta quinta-feira, 15 dias atrás, para poder assistir uma palestra minha, falando sobre adolescência. Levei ela. Falei, Sofia, vamos comigo? Sofia foi. Quando terminou o estudo, ela levantou de lá e falou assim, nossa, avó, excelente. E eu estava falando só para adultos. Só para adultos. Excelente. E citou, principalmente, quando a senhora falou isso, isso e isso. Ela não achou que eu estava falando para ela. Ela entendeu o estudo. Ela entendeu o estudo. Curtiu o estudo. Então, seu jovem está todo dentro de casa assistindo, fazendo seriado, ela tem 12 anos. Tira o celular. 12 aninhos. Mas ela é uma gracinha. Ela tá... A gente lá vai com ela mesmo, tá? Lá vai com ela assim... ela não está deixando de trazer as dificuldades naturais da vida dela, ela trouxe todas, mas ela tem uma mãe muito observadora, ela tem uma mãe vigilante, e a mãe dela faz tudo para auxiliá-la naquele conteúdo. Não deixa ninguém desfazer dela, ninguém. Tá? Orienta ela à autovalorização. Então, ela vem dentro dessa linha autoeducativa, graças a Deus, graças a Deus. Mas trazendo as mesmas dificuldades, viu, gente? Então, pode levar para a palestra pública. Se na palestra pública ele assistiu 40 minutos e faltando 15 ele deu uma cochiladinha, nada de repressão, nada de falar, você dormiu a palestra toda. Não, só 15 minutinhos, ele assistiu 40. Ele assistiu 40. Tá bom demais, tá? O exercício da caridade nas obras de beneficência. Sua casa faz sopa? Faça o seu jovem descascar batata. Na nossa casa, nossos jovens embalam ovos. A gente dá ovo toda semana para as famílias. E eles é quem embalam as verduras. Eles é quem faz os kitzinhos. E entregam às famílias no final do trabalho. Ajudam na montagem das cestas. Eles participam da cozinha da casa. Da cozinha, não, da despensa. Então, por exemplo, a gente tem lá, dá 3 quilos de arroz. Então, tem aquele menino que pesa os 3 quilos do arroz. Ele pesa, faz as medidas bonitinhas, faz a cesta, e ele é quem faz o kit da família. Lei da necessidade. Ele aprende a ciência da caridade. Campanha do quilo. Leva seu jovem para a campanha do quilo. Não deixa ele sozinho na campanha do quilo. Nem 2 jovens. Põe um adulto com um jovem. Por quê?
A campanha do quilo é para atrair as entidades que estão nos lares. Ele te dá 1 quilo de alimento e você tira a entidade que está perturbando, precisando, criando dificuldade naquele lar. Se ele não sabe disso e ele vai com outro jovem, ele pode ir fazendo comentários nocivos, desagradáveis, e aí ele arrasta essa entidade para o convívio dele, aí ele leva essa entidade para a casa dele. Então, quando ele está com um adulto, tem aquele adulto que vai auxiliar no freio das palavras. Tá? A gente tem uma experiência de um jovem que foi fazer campanha do quilo, e na hora que o adulto foi tocar a campainha, tinha um cachorro deitado na beirada do portão, e o cachorro pulou e mordeu a mão do adulto. Se fosse da criança, nós teríamos graves problemas. Se fosse do adolescente, nós teríamos grave problema. Mas foi do adulto, então o adulto se medicou imediatamente, se tratou e o problema, graças a Deus, passou. Entenderam? Então põe ele como um adulto. E aí nós vamos pular para o próximo. Pula para mim, Ana, por gentileza. Jesus, o terapeuta por excelência, oferta o auxílio confortador ao adolescente e a seus familiares, promovendo relacionamento saudável, bacana, para a prole, instruindo os pais na formação do lar cristão. Seu verbo de luz clareará todas as consciências em contato com seus ensinamentos imorredouros. Só que eu preciso acreditar nisto, porque o problema é que eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acho que isso é verdade. Então, eu esqueço o culto do evangelho. Eu acho bom quando o adolescente não está, porque aquela cara na mesa de malfadonho, é bom até que ele não participe mesmo, porque para ficar aqui contrariado com Jesus, não, é o contrário. É o contrário. Jesus é a nossa única alternativa. O dia que eu colocar a mão na consciência, eu vou ver que eu passei da hora de levar o meu jovem. Jairo é o exemplo vivo disso. Jairo vai correndo procurar Jesus, porque sua filha de 12 anos estava morrendo. Morrendo. Ele encontra Jesus, fala com Jesus, Jesus fala para ele assim, pode ir para casa. Sua filha não morreu. Não morreu. Ela apenas dorme. Porque vem um soldado e fala com ele assim, não perturba mais o mestre, não. Já era, sua filha já morreu. Aí Jesus fala, não, não morreu, pode ir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não morreu, pode ir. Aí Jesus vai na casa de Jairo, quando chega lá, ele levanta a menina, chama a menina pelo nome, porque havia outras entidades lá com ela, chama a menina pelo nome, a menina assenta. A primeira alternativa do adolescente é assentar-se, né? Tomar uma atitude de acomodação. Então, ele assenta o adolescente, que estava deitado na lama, ele assenta, mas levantar o jovem é com os pais. Aí ele fala, dá-lhe de comer. Ele pede para dar àquela jovem comida, alimentação, espiritualidade, passe, leitura edificante, isso é a alimentação do jovem. Tá? Então, ele pede para dar ao jovem. Então, não nos enganemos, Jesus é a nossa única alternativa. Se nós evitarmos essa oportunidade, nós não vamos conseguir reformar o nosso jovem no mundo. E aí, as experiências que esse jovem irá viver naturalmente no seu futuro, elas virão com um acréscimo de dor muito grande. É por isso que os pais estão tendo que dividir os conflitos com os filhos. Então, hoje, metade das famílias tem seus filhos de retorno ao lar. Por quê? Porque faltou a base, faltou a essência, que é o evangelho. E, por último, para a gente interromper o capítulo, pode passar, minha querida. O Espiritismo convida os homens a serem melhores hoje. Olha que bacana. Apresentando as causas das aflições que vêm passando.
sinaliza um futuro repleto de paz e harmonia a todos aqueles que esmeram no serviço do bem, que souberam calar, evitando conflitos maiores, que perdoaram as ofensas, enxergando nos ofensores almas enfermas necessitando de medicamento e de paciência. Olha como que a Sheila termina envolvendo a família no contexto conflitivo do adolescente. Tá? Se nós temos na nossa casa um adolescente que não nos deu trabalho nenhum, ele não faz parte da nossa família. Ele é o anjo do lar que está ali na condição de âncora. Porque, em essência, estamos num conjunto de atividades, eu e meu adolescente, num trabalho restaurador, em que eu, na condição de pai e de mãe, preciso acrescentar no espírito deste filho disciplina, disciplina e disciplina. Tá? Sem espiritismo, sem doutrina, é impossível. Impossível. Não tem como. Sem espiritismo, não tem. Porque se o Evangelho de Jesus é a bússola, a doutrina, ela é a única que vem sinalizando um futuro repleto de paz e de harmonia. O seu jovem passa aí, que a adolescência, na realidade, ela é 3 anos. A adolescência é 12, 13, 14. Quando ele faz 15 anos, ele começa a instalar a juventude nele. Ele está instalando a juventude. Ele instala a juventude 15, 16 e 17. Tá? 18 anos, ele já está instalando a maturidade. Instalando, tá, gente? Ele não é, ele está instalando a maturidade. Então, a adolescência são só esses 3 difíceis anos. Parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Porque o espírito é novo. O espírito é novo. Porque o bebê, ele cativa os pais. O bebê com aquela fisionomia ingênua, ele cativa os pais. O adolescente, ele repugna. Ele cria um processo repugnador. Então, toda vez que ele vem com a vibração dele, ele cria uma espécie de repulsa. Por isso que as pessoas ficam chamando eles de aborrecente. Aquele conteúdo todo novo que ele está namorando, né? Como que elaborando, aquilo são energias muito frenéticas. Esses 3 anos é o meu trabalho, que eu vou fazer com o meu adolescente. Diariamente. Sistematicamente. E, para isso, eu preciso de tomar consciências de que o perdão é uma das grandes propostas entre eu, o adolescente, eu, pai, né, o adolescente, e a entidade, que está ali, muitas vezes, tentando modificar a característica daquele jovem. Então, o perdão é a essência. Gente, muito difícil falar isso. Mas sem espiritismo não tem como. Não tem como. Ah, mas e no catolicismo? Você pode até tentar. Você pode até tentar. Mas não é tão fácil quanto é na doutrina. Porque na doutrina, os resultados são imediatos. Você não precisa esperar muito tempo. E eu não estou falando aqui, eu estou retirando qualquer possibilidade de falar que a doutrina é melhor do que as outras religiões. Em hipótese alguma, ela é muito mais esclarecedora. E o fato dela ser esclarecedora, ela faz com que eu consiga entender o comportamento daquele jovem. Inclusive fazer mediações com as famílias. Esse é o grande momento em que mães que têm adolescente em casa têm que conversar com outras mães. Para ela não ficar achando que ela está carregando um peso nas costas. Porque ela vai ver outras mães dizerem assim, ah, mas lá em casa está igualzinho.
Ah, eu tenho um adolescente em casa que faz exatamente isso. Ah, mas como é que você está fazendo? Não, eu ponho na mocidade, eu ensino as questões espirituais, eu tenho o culto do evangelho, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, o perdão é uma grande alternativa, tá? Ele fala do perdão, ele vai falar da necessidade de paciência. Tempo, gente, tempo. O tempo é a nossa grande alternativa. Quando dá os 3 anos que ele entra na mocidade, aí você fala, se respira, né? Graças a Deus. Agora eu posso dizer para ele, assim, você não pode fazer, não. Cuidado com esse comportamento seu aí. Se você tomar essa atitude, você vai responder por ela. Não é assim? Ah, mãe, estou grávida. Pois é, agora você vai cuidar. Sabe a escola que você queria? Vou diminuir a sua escola, porque você tem filhos, agora você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem que fazer igual eu fiz. Ah, então eu não posso ter filho e estudar? Pode. Claro que pode. Quando você perceber que você tem tempo para isso. Como é que está seu tempo? Porque, às vezes, os pais saem da sua posição e há pais que ficam até em casa para filhos divertirem, olhando os filhos. Né? Não, cadê sua filha? Ah, minha filha foi no cinema com o namorado. Cinema com namorado e filho? Pode assistir um cinema que caiba seu filho. Pode levar para assistir, como é que chama? Sessão matinê. Sessão matinê. Eu, particularmente, não olho, não. Eu não olho, não. Para ir no cinema? Para ir na balada? Eu ficar olhando filho para minha filha que tem filho na balada? Eu não fiz isso. Eu não abandonei meus filhos para ir para a balada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Então, ele vai fazer tudo dentro das suas possibilidades. Então, eu vou colocar na creche. Esse é um problema seu. Esse é um problema seu. Ah, eu vou deixar com a vizinha olha para mim. Não tem importância. Ele pode tomar a decisão que ele quer. Ele agora é um jovem. Ele não é mais um adolescente. Ele agora é um jovem. Ele pode tomar a decisão que ele quer, que ele quiser. Sabendo agora que a responsabilidade é dele. Mas eu tenho que auxiliar o meu adolescente a vencer aquela etapa mais perigosa da sua existência, onde está ali embutido o suicídio, os vícios, o sexo e os desvarios mentais. É por isso que a doutrina ela é esclarecedora. O Chico Xavier deixou uma mensagem muito linda para a gente. Ele fala assim, se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Que lindo, gente. Que lindo. Então, a doutrina espírita tem Jesus. E ela, trazendo Jesus à baila, né, da nossa vida, não tem lar que não se sedimente. Não tem filhos que não modifique. Não tem nenhuma estrutura espiritual neste lar que desabe. É uma casa construída na rocha. Deu, meus amores? Tranquilo? Deu, Ana? Certinho, Sônia. Muito, muito bom. Bom demais, né? Vamos agradecer a Jesus, então, né, minha querida? Vamos agradecer aí, né, gente? Cada noite, cada segunda, a gente aprendendo um pouquinho mais, né? Eu falo que esses estudos, principalmente para gente, né, que tem adolescente, é muito importante para quem é coordenador de mocidade, né? Porque a gente está passando tanta dificuldade, principalmente agora pós-pandemia, né? Se para os adultos voltar está difícil, e os jovens, né? Por isso que as casas precisam criar recursos, tá? Muitos recursos para receber esse jovem, sem fantasias, seriedade na traleva, porque está muito difícil mesmo. A minha mocidade renovou toda, só para você ter uma ideia. Acabou a pandemia, minha mocidade é completamente nova. Nossa, tá desse jeito, né? Algumas acabaram, né, Sônia? Infelizmente, né? É triste, mas a gente vai seguindo e fazendo o que a gente dá conta e tentando trazer de volta. Gente, muito, muito obrigada a todos vocês aí, né? Os nossos estudos são quinzenais e agora a gente está gravando, tá? A partir dessa segunda a gente vai gravar, vamos colocar lá no YouTube da nossa casa, Família Seale,
para que todos possam ver. Tem pessoas que às vezes falavam, né? Ah, o estudo é no dia do meu trabalho na casa espírita. Agora vai poder assistir depois, tá? Quem pode fazer oração para nós?